gostariam de ouvir Deus falar com você. O tempo todo Deus está falando. Porém, é necessário que nós o adoremos e que nós busquemos um relacionamento íntimo e forte com Ele, uma amizade mais forte do que qualquer tipo de amizade ou relacionamento que você possa imaginar. A intimidade de um casal é algo fantástico, não é verdade? É muito íntimo, uma coisa bem forte. Mas a intimidade que Deus quer com os seus filhos nem se compara com isso, é algo muito mais forte. Ele deseja que a gente esteja na presença dele todo o tempo. Paulo, ele fala assim: orai sem cessar. Nunca deixe isso se afastar de você. Orai sem cessar. Mas se você na verdade nem entra na presença de Deus quando começa a orar sem antes adorar. Nem começa a orar como você pedir alguma coisa a uma pessoa com quem você não tem intimidade. Pelo amor de Deus. Essa pessoa vai dizer: não te conheço não. Então, você deve todos os dias criar um hábito de orar. Os 4 pilares são adoração, confissão, agradecimento e petição ou súplica. Só no final é que você pede. A prática da oração vai levar você a, vamos dizer assim, transitar desses 4 pilares ser uma coisa muito rígida. Não pense que para você orar precisa ser uma coisa legalista, que você precisa se aproximar. Não, agora eu vou adorar, agora eu vou confessar os meus pecados, agora eu vou agradecer. Não, você pode até começar a pedir, mas você não pode deixar faltar o elemento adoração na sua oração. Amém? Louvar, faça isso o dia inteiro. Louve, e quando você começa a louvar, o Espírito Santo, que já está ali presente na adoração, nos louvores, que o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores, Deus já está ali. Então fica fácil você desencadear um papo reto, uma conversa, uma DR, né? Uma discussão na relação com Ele, com toda a ousadia, com toda a liberdade. Assim como nós estamos conversando aqui, nós podemos conversar com o nosso Paizinho querido. Amém? Por que, meus irmãos? O primeiro mandamento é o que? Ouça, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você só tem Ele para ser seu Senhor. Não há mais nada, não há dinheiro, não há ninguém, nem coisa alguma que deva ocupar um pedacinho assim do lugar do nosso Deus. Ele deve ser o objeto dos nossos maiores afetos. O nosso coração precisa estar desejoso de encontrar com Ele, de ter uma relação, um relacionamento de amigos, e de pai com filho, de filho com pai. Nós temos isso, porque Jesus, Ele providenciou isso. Na cruz, Ele tirou toda a barreira de separação que havia entre nós e Deus. Lembra? A palavra diz assim: os pecados de vocês fazem separação entre mim e vocês. O pecado ele separava nós de Deus. Mas veio um cordeiro enviado pelo nosso Pai nesta terra um dia e pagou o preço dos nossos pecados na cruz. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou. Então não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus.
As pessoas podem se sentir condenadas se não estiverem em Cristo Jesus, mas até as pessoas que se sentem condenadas estão perdoadas. Todos os nossos pecados foram perdoados e nós temos agora acesso ao Pai. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Sabe onde é que Ele não habita? No meio do pecado. Se houver pecado, então nós precisamos o quê? Confessar. Porque se a gente adora e não confessa pecado, então no nosso coração existe uma barreira que impede de nós termos acesso ao Pai. Para Ele não, está tudo aberto o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então está aberto. Mas para nós que estamos com a consciência pecaminosa do pecado que nós cometemos, então nós não oramos. Nós temos vergonha de Deus, porque a gente não conhece esse Pai amoroso, esse Pai gracioso, que é perdoador. Uma função extremamente bela e grandiosa, a função de perdoar. O nosso Pai, Ele já nos perdoou de todos os pecados. Você pode entrar com ousadia no trono da graça, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos deu acesso. Para todos nós, não é só para o pastor, não. Eu vejo igrejas aí: vou levar para o pastor orar. Tudo bem, o pastor ora, mas você pode orar. Às vezes você tem condição de orar melhor do que o pastor, porque o pastor pode estar cheio de pecado e não confessou. Está vendo? E os provérbios dizem que se a gente confessar nossos pecados, nossas transgressões, nós alcançaremos o quê? Misericórdia. Deus é Deus misericordioso. Ainda que você tenha falhado, a Bíblia diz que ainda que seus pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, por causa do sangue de Jesus. Nós não confiamos em nós confiamos no sangue derramado naquela cruz, que pagou o nosso pecado, para que nós tivéssemos pleno acesso ao Pai. Então, nós podemos adorar, e Ele está procurando esses verdadeiros adoradores. João 4, 23, 24, ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses que os pais procuram para serem seus verdadeiros adoradores. Então precisamos adorar. Tem alguma dúvida que a gente precisa adorar ao Pai? Se o primeiro mandamento é amar e adorar, você não pode adorar quem você não ama. Hoje eu ouvi uma palavra que até uma palavra de crítica corretamente. Amar quem nos ama é fácil. Vocês concordam com isso? Concordam? Por exemplo, eu amo Nete. É fácil ela me amar? É muito difícil, irmãos. Uma pessoa amar outra pessoa que ama ela. É fácil você amar quem gosta de você, mas quem te ama é quase impossível. Porque quem te ama vai te corrigir, vai te disciplinar. É difícil amar. Amar quem gosta de você é muito fácil, mas amar quem te ama é muito difícil. É por isso que tem alguns pastores que eu conheço que não são amados, são até indesejáveis. Por favor, saia daqui, porque você me ama demais, você me disciplina, você me direciona, você me orienta, e eu não quero isso. Eu quero que você goste de mim do jeito que eu estou. Não, Deus, Ele nos ama, mas Ele não quer que a gente permaneça do mesmo jeito que nós estamos. Então é por isso que é muito difícil adorar. É ou não é? Se é difícil adorar, então fica também difícil orar. Porque para orar, existem algumas coisas que são sobrenaturais. O ser humano natural, sem o Espírito de Deus, não adora. O ser humano natural,
sem o Espírito de Deus, não confessa seus pecados. O ser humano natural, sem o Espírito de Deus, não agradece a Deus por nada, se acha no direito de tudo que Ele deu, e só sai pedir. E pedir é um mistério que fica lá no final da lista, mas você precisa passar pelos outros estágios: adorar, confessar e agradecer. Aí você pode pedir. Só para quem tem o Espírito de Deus. É por isso que eu canto: ó meu Deus, derrama o teu Espírito agora, inunda o coração de quem está a te buscar. Passei em nosso meio, mandar tristeza embora, para sempre quero te adorar. Só há esse meio de adorar, irmãos. Adorar em espírito e em verdade. Precisa ter o Espírito Santo, precisa nascer de novo. Opera em mim um novo nascimento. Uma pessoa pode cantar, mas cantar não está adorando. Louvar é diferente de adorar. Louvar, você quer saber? Até os animais no campo aí, eles louvam. Quando o jumento relincha, ele está louvando a Deus. Quando a vaca cuja, está louvando a Deus. Quando uma galinha cacareja, está louvando a Deus. Quando a calopsita fica lá com aqueles cânticos, está louvando a Deus. Mas adorar só quem tem espírito de adorador. E Deus está procurando, e Ele encontrou aqui cada um de nós. Amém? Aí você já pode orar. Você já pode orar. Repare, arte vem antes da adoração. Arte, oração. Está vendo? É antes da oração. Nada contra. Meu pai me dá isso, meu pai me dá aquilo. Não tem problema. Mas se você é uma pessoa que passa o dia com intimidade com o pai, você não precisa fazer esse quadradinho de 4 passos, que não é assim. Todos vocês, todos nós somos adoradores, podemos adorar. Agora, existe um segundo passo, que é a confissão dos nossos pecados. E pecado, pessoal, tem nome. Não é assim, chegar assim: ó Pai, perdoa os meus pecados. Não. Isso é pegar todos os nossos pecados que nós cometemos naquele dia, jogar numa montanha e dizer: olha, toma aí, ó, perdoa tudo aí. Isso é uma falta de reverência. Isso não trata a sua consciência. O que trata a sua consciência é a confissão do pecado, dado nome a cada um. Por exemplo, eu vou na cidade, teve um show gospel lá. Aí eu chego lá e digo assim: poxa, tinha 5.000 pessoas lá no show. Aí, quando vai ver, só tinha 2.500 pessoas. Então, eu preciso dar nome a esse pecado. E o nome desse pecado é mentira. E eu preciso chegar para o pai e dizer: pai, eu menti. Eu falei que tinha 5.000, mas só tinha 2.000. Me perdoa. Amém? Não é assim que perdoa os meus pecados. Você tem que procurar pensar. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: examinai, pois, o homem a si mesmo. Então depois você toma a ceia. Mas irmãos, você muitas vezes some. Chega, hoje eu não vou fazer nada em casa, não vou ajudar minha mulher. Ela chega lá e tal. Chega cansado, fala: você vai dormir. Ele precisa confessar esse pecado, se for homem. Pai, me perdoa, eu cometi o pecado do egoísmo. Eu quis satisfazer só a mim e deixei minha esposa lá fazendo as coisas sozinha. Eu sei que tem muitos maridos assim, mas se eles não são crentes, irmãos, orem para que Deus converta o coração dele. Amém? Você não vai fazer nada, você não vai largar seu marido, nada. Você vai orar. É por isso que você está aqui. Avareza. Quantas vezes nós cometemos atitudes de avareza? De poder ajudar alguém e não ajuda, de poder fazer alguma coisa que não faz. Precisamos ir no nosso quarto e dizer: pai, me perdoa, eu fui avarento, eu podia ter feito isso e não fiz. Enfim, eu não vou ficar aqui listando os tipos de pecado, porque vocês conhecem muito bem, tanto quanto eu acho que eu conheço mais pecado do que vocês. E você tem que chegar para Deus e dar o nome do seu pecado a sós com Ele. Ele sabe, mas você precisa abrir sua boca e falar.
que isso, meus irmãos? Para que a sua consciência fique limpa e você possa ter acesso tranquilo ao Pai. Aí já me perdoe, eu errei, mas o sangue de Jesus já me lavou desse pecado. Portanto, agora eu posso orar, eu posso adorar, e continuo adorando, continuo orando. Isso é oração. Amém? Então eu já falei da adoração, já falei de confissão de pecado. Você precisa confessar a Deus as suas mentiras. A gente mente toda hora, a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nós mentimos. Quando nós escondemos alguma coisa, nós estamos na verdade mentindo. Porque deveria ter relatado, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Se mentirmos, agora nós não mentimos mais, antes falemos a verdade. Porque não mentir continua sendo pecado. Você só está liberto do pecado quando você não mente e fala a verdade. Amém? Nós precisamos ter esse cuidado, senão a gente não vai orar. Que cristão é esse, meus irmãos, que quer a presença do Pai, quer uma convivência com Ele? Não existe vida nesta terra sem relacionamento com o dono da vida, com o próprio Jesus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem Jesus. E a terceira coisa é sobre agradecimento. Eu já falei de adoração, já falei de confissão e agradecimento. Nós, muitas vezes, não agradecemos e achamos que Deus sabe que nós estamos gratos. Não, Deus sabe que meu coração, Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu sou grato a Ele. Não, irmãos. Ele quer ouvir de você a gratidão. E onde é que eu vou buscar isso? Na Bíblia. Em Lucas 17, Jesus estava num determinado lugar e viu vindo 10 leprosos, que de longe gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus curou todos eles, os 10 leprosos. A lepra é uma doença tão ruim. Hoje o nome da lepra é ressentida. O leproso, naquela época, não tinha cura, não sei se hoje tem, mas o leproso, ele ficava fora da cidade, ele não podia ficar no meio da habitação, porque pegava, tanto que eles ficaram longe, gritavam de longe: Jesus, tem misericórdia, porque ele não sabia se aproximar. Jesus, ele não tinha isso. Teve outras passagens onde Jesus curou o leproso, tocando nele. Aí Jesus, e aí quando eles estavam indo, foram todos 10 foram curados. Você acha que aqueles homens, eles estavam gratos a Deus? Sim ou não? Eles estavam gratos, foram curados. O coração deles estava cheio de gratidão. Quem que é curado de uma doença miserável daquela e não fica agradecido? Que é isso? Qualquer um fica, né? Mas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não eram 10? Onde estão os outros 9? Ou seja, Jesus quer não só que você sinta gratidão, mas que você fale o que está sentindo. Gratidão. Amém? Adorar, confessar e agradecer. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. É preciso que a gente organize a nossa oração, porque senão a gente sabe que passa o tempo todo: Deus obrigado por isso, obrigado, Deus obrigado, obrigado. Está agradecendo, nem diz por que está agradecendo. Obrigado por tudo. Você deve reconhecer e falar com Ele. Eu não estou falando da oração pública, você pode também fazer isso, mas da oração particular. Porque se você não ora particular, você não ora público. Por que é que ninguém ora aqui? Porque ninguém ora lá. Então ore, seja grato a Deus. Lá, Deus, obrigado. E você pode agradecer por tantas coisas. Antes de dormir, você pode agradecer pelo seu dia. Você lembra de 5 coisas que aconteceram com você e que por isso você está muito grato a Deus. Por exemplo, hoje eu fui buscar uma mercadoria em Salvador, lá em casa, que entregaram lá e não dava para trazer meu carro, que era muito grande. Mas dá para ir, tá grande, enorme.
Aí eu tive que enfrentar um caminhão para isso. Quando chegou lá, o caminhão alto não passava nos fios de internet lá da minha rua. Aí teve que suspender com a vassoura para poder passar. E nós passamos isso tanto para entrar como para sair da rua, que minha rua é uma rua sem saída. Sem saída não. Minha rua é uma rua com uma entrada só. Porque se fosse saída, você não entrava também, não entrava nem saída. Você entra e sai. Perdemos aí nessa brincadeira uns 10, 15 minutos. Eu fui agradecendo a Deus. Obrigado. Gente, obrigado. Os ali estavam inscritos ali, orando, agradecendo a Deus por alguma coisa. Quando nós chegamos, depois do pedágio, do segundo pedágio, lá naquela ladeira a gente viu engarrafamento. Tinha acontecido naquela hora, uma carreta soltou a carroceria no meio da pista. Que eu imagino que se não fosse aqueles 10 minutos ou 15 que nós perdemos lá tirando o fio, aquela carreta ia bater de frente no caminhão que a gente estava, e a gente tinha aquele caminhão sem cara conta, ia exposto aquilo ali. Imagina, Deus, muito obrigado pelo livramento do Senhor nos trouxe. Obrigado porque eu consegui um rapaz, um homem de Deus, que quis fazer isso para a gente, para ir lá buscar, que não é fácil, nem todo mundo quer sair daqui para Salvador e voltar na mesma hora para buscar. E esse rapaz foi. Deus abençoe Luiz Carlos, bênção aquele menino. E que Deus abençoe a Rubinho, que foi o Rubinho que conseguiu ele, que ele trabalha com o pai, inclusive, trabalha com o pai. Então, assim, só de momento assim, essas coisas, fora aquilo que eu ainda tenho para agradecer a ele, que é coisa minha e dele. Amém? Agradecer porque meus remédios acabaram, e Regis foi na rua hoje e trouxe meus remédios. Agradecer porque a gente teve o dinheiro para comprar um remédio. Tanta coisa para a gente agradecer. Olha, se você for conversar com o seu pai, vai ter muita conversa. Eu não quero falar isso sobre confissão de pecado, porque eu sei que vocês têm pouco pecado, né, meus irmãos? Todos nós temos pecados. E nós temos muito assunto para conversar com o Pai sobre isso. Não se preocupe, que Ele não vai te condenar. Ele não tem nenhuma condenação lá para quem está em Cristo Jesus. Pode conversar com Ele o que você quiser. Tudo que você quiser. Tudo que passou no seu coração. Oh Deus, aquela mágoa, aquela pessoa que me feriu, eu estou com tanto ódio dele, me perdoa por esse ódio, tira isso de mim. Tem tanta coisa para você conversar com seu pai. E tanta coisa para você agradecer a Ele. Amém? Então, queridos, a oração é isso. Uma vida sem essa intimidade, sabe, esse particular com Deus, não vale a pena viver. Eu não sei como é que a gente vive, não sei como eu vivi até aqui, sem essa bênção da presença de meu Pai na minha vida, que eu posso chegar e abrir meu coração para Ele, falar coisas absurdas que passam na minha cabeça, que eu não falo nem sozinho na estrada, mas com Ele eu posso falar. E você também pode. Amém? Porque isso vai ser bom, não é para Ele, não, é para você. Porque você começa um processo de limpeza da sua consciência e entra numa vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí você vai dizer assim: não, mas eu já vi Deus, eu já vi o Senhor, os olhos da fé eu já vi, tá bom. Mas você está satisfeito de você ter visto Deus, e as pessoas que você diz que ama, não viram ainda? Vou fazer de novo a pergunta: você está satisfeito em ter visto a Deus? Porque todo mundo que conhece a Jesus já viu Jesus. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. João 14. Todos nós já vimos, sim ou não? Quem já viu Jesus aqui? Eu já. Amém? Agora, tem misericórdia daqueles que não viram ainda. Só tem um jeito dessas pessoas virem ao Senhor. Eles só vão ver o Senhor através de você. Quando você verdadeiramente entrar num processo de santificação e viver em paz com todos, então as pessoas vão ver Deus. Aí seu marido vai se converter, seus filhos vão se converter, seus pais vão se converter, seus irmãos vão se converter, seu vizinho, todas as pessoas. Mas você precisa ver, precisa mostrar para as pessoas que você já viu Jesus e eles terem vontade de ver através de você. Por que isso que eu estou falando? Isso é uma coisa muito importante, talvez a coisa mais importante que eu vou falar aqui nesta noite. Onde está Deus? Onde está Deus?
está dentro de nós. Deus habita em nós somos morada de Deus. Nós somos templo de Deus. Morada de Deus Altíssimo. Ele mora no céu, mas também no meu coração. Tem um louvor de foquinho legal, que eu gosto, mas eu não sei a letra. Mas quem souber aqui, quiser me cantar aqui, vem. Ou então você busca e outro dia você vem aqui. Diz assim: meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém? Meu Deus está no céu, mas também no meu coração, está dentro de mim. Aonde é que eu vou procurar Deus? É no céu? Quem quiser ver Deus no céu, está pedindo para ir morrer, para morrer. Porque você só vai ver Deus no céu quando você morrer. Amém? Mas quem quiser encontrar com Deus, se vocês prestarem atenção e não compreenderem, quiserem ter explicação, eu explico 1000 vezes. Mas se não estiver prestando atenção, pelo amor de Deus, eu paro aqui, eu vou pegar qualquer coisa e vou para casa. Certo? Não é arrogância não, mas pelo amor de Deus, eu estou querendo, por amor a vocês, entregar algo precioso, que é a chave do reino de Deus, para conversar com o rei. Através, você só entra lá através da oração. Não tem como você ouvir a voz de Deus, nem falar com Ele, se não for através da oração. E você está aqui para se encorajar a orar, não é nem para aprender, qualquer um de nós sabe orar. É só a coisa apertar para o seu lado. É só a perseguição bater na sua porta. A enfermidade, a necessidade, na hora que bater você ora. E muitas vezes Deus quer tanto ouvir a sua oração, que Ele permite essas coisas acontecerem para que você ore. Nós queremos que você compreenda a necessidade de orar, o dever de você orar. Por exemplo, você, eu não tenho pecado não. Teve um amigo meu que disse: você fala muito de pecado. Eu não tenho pecado não. Eu disse assim: vem cá, velho. Você tem quantos anos de casado? 25 anos de casado. E você, nesse tempo de casado todo, eu queria que tivesse assim uma atenção para cá, por favor. Você tem 25 anos de casado, você foi 100% fiel à sua esposa. Ele falou assim: né rapaz, você sabe como é, eu sou vendedor, viajo, vendendo, as coisas acontecem, então você é um adúltero. Você precisa confessar o seu pecado de adultério a Deus. O nome disso é adultério. As pessoas pensam que não tem pecado, porque faz as coisas que está vendo todo mundo fazer. Mas se você quer ser uma pessoa diferente, quer se santificar, quer fazer a diferença, quer ser uma bomba do inferno, então se santifique, limpe sua consciência para você ter acesso a Deus e ouvir Deus. Porque esse negócio de dizer: Deus falou comigo, Deus não fala no meio de pecado, Deus só fala no meio dos louvores. Adúltero. Aí quando você vende sua mercadoria, que ele é vendedor, você faz uma propaganda da sua mercadoria mais do que ela é na verdade, ou você diz que vai entregar tal dia e não entrega tudo, você entrega tudo. Não, você sabe, né? A gente tem que fazer a propaganda e tal, para o cara comprar, e a gente sempre fala para. Então você está cometendo um pecado, porque você é um enrolado. Confesse a Deus: Deus, eu tenho cometido ato de enrolação com as pessoas. Então vai confessar a Deus que você é enrolado. E por aí foi mentiroso, foi um bocado de nome, ele subiu, nunca mais ouvi. Tomara que ele se arrependa e se volte a Deus. Mas se a gente não confessar os nossos pecados, nós não temos a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe que a gente peca, a gente sabe que pecou. E porque então conversa com Ele, vai tratar disso com Ele e pede perdão, para que a sua consciência fique limpa e você se santifique. Agora você vai se tornar uma pessoa frutífera. Onde você pisar a planta dos seus pés, será abençoado. Porque pecador pisar a planta dos pés será amaldiçoado. Mas se você é santo e se santificou, onde você pisar é abençoado. Eu tenho tido essas experiências, sabe, meus irmãos? Ultimamente eu tenho visto isso na minha vida. A questão é que a gente é muito insensível. A gente comete os nossos pecados, tem que dar um bom pecado mesmo. A gente mente, a gente engana, a gente enrola as pessoas, a gente trai, mas nem percebe, porque a gente é insensível. A gente percebe nos outros, mas no nosso mesmo não. Deixa a vida de quem leva, vai cuidar da sua vida com Deus, porque não é assim que Deus vai. Deus não vai tratar
com quem você está apontando. Deus quer você, para que as pessoas olhem para você e você se torne exemplo por onde quer que você ande. Amém? A próxima etapa, o próximo pilar, eu vou falar sobre petições, sobre súplicas, mas não dá tempo para hoje. Mas ninguém consegue verdadeiramente orar, ninguém consegue verdadeiramente adorar a Deus se não for apaixonado por Jesus. Então que aqui o Senhor levante homens, mulheres, crianças apaixonados por Jesus, porque a única coisa que move o coração do ser humano é uma paixão desmedida por Jesus sempre. Hoje eu estou apaixonado por Jesus, amanhã já está fora dos caminhos. Então nós precisamos todos os dias servir a Jesus. Amém?